Olá, meus irmãos, boa noite. Estamos aí para mais uma aula do nosso seminário de formação católico. Hoje o tema, estou fixando aqui, é a existência dos anjos. Tivemos um atrasozinho aí, mas já estamos no ar. Meus irmãos, sejam todos bem-vindos. Houve alguns problemas aqui com o notebook, com a internet. E a gente retornou. Meus irmãos, a gente está fazendo então uma série de vídeos e a gente vai dedicar um pouco aos anjos. Ontem nós fizemos uma importantíssima aula sobre a Quaresma de São Miguel, tá? Então eu recomendo a todos que assistam a aula de ontem, quem não viu, a aula 43, ok, meus irmãos? A aula 43, ela trouxe para nós uma meditação sobre a Quaresma. A gente meditou sobre o real sentido da Quaresma, segundo o coração de São Francisco de Assis, que foi o que realmente iniciou a Quaresma de São Miguel, o sentido penitencial, ok? Então foi muito importante ontem, a live de ontem. Foi uma das lives que eu mais quis fazer, porque eu sou um grande devoto de São Miguel e falar disso é muito importante para mim. Eu até fiz um e-book que eu divulguei com algumas compilações de alguns textos importantíssimos sobre os anjos. Então, quem deseja conhecer mais sobre os anjos, eu fiz esse e-book onde eu faço a compilação, né, de um material bem extenso aí sobre os anjos existem, não existem, na história da igreja, na doutrina católica, nos santos e em alguns milagres também. Sejam todos bem-vindos. Vamos começar então com uma oração em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Em presença da adorável Santíssima Trindade, da Virgem Maria e de toda a corte celeste, eu venho hoje entregar todos que estão agora ouvindo ou ouvirão este áudio, verão este áudio, ouvirão esse áudio, verão esse vídeo, e toda a minha família São Miguel Arcanjo, para alistá-los na milícia celeste. Recebei-os sob vossa especial proteção, defendei-os contra os ataques do inimigo, preservai-os de todo mal, particularmente de ofender a Deus. Dignai-vos, grande São Miguel, reunir todos os membros da minha família e conduzi-los ao céu. Amém. Meus irmãos, então hoje a gente vai falar sobre a existência dos anjos. A gente já ouviu aí, talvez algumas pessoas sim, outras não, algumas dúvidas sobre a existência dos anjos. Existem até religiosos que duvidam da existência dos anjos. Então, nós vamos mostrar com a doutrina da igreja, né, que a igreja sempre acreditou nos anjos. A existência dos anjos é algo impossível de negar a quem é cristão. A Bíblia fala dos anjos do início ao fim. Ok, meus irmãos? Então não tem para onde correr. Os anjos são anunciados, né? Os anjos são proclamados na Sagrada Escritura, na Sagrada Tradição, na vida dos santos e na doutrina da igreja. Então, se houver algum religioso que conteste isso, ele está contestando um dogma de fé, uma verdade de fé já proclamada pelos concílios, ok? Então é coisa que não se pode negar. É um escândalo um religioso que negue a existência dos anjos, ok, meus irmãos? O Catecismo da Igreja Católica, ele começa assim no parágrafo 328. A existência dos seres espirituais, não corporais, que a Sagrada Escritura chama habitualmente de anjos, é uma verdade de fé. Perceba que o catecismo já fala, é uma verdade de fé. O testemunho da Escritura a respeito é tão claro quanto a unanimidade da tradição. Quer dizer, o Catecismo da Igreja Católica já bate um martelo. É unânime a tradição
E a Sagrada Escritura a este respeito, a existência dos anjos, né? É claro que são seres espirituais. Então, como eles não têm corpo, eles não ocupam um espaço, eles não estão, né, aqui ou ali, eles são espirituais. Então, eles ultrapassam a questão do espaço. E a gente vê esses desenhos, né, dos anjos com asas. A asa ali é um símbolo, né? É um símbolo de que o anjo ele não está aprisionado com as leis físicas, né, da gravidade, etc. Eles realmente levitam, eles voam, são espíritos, né? Então a asa é uma simbologia. Claro que os anjos podem se materializar, a gente vai ver isso. E então eles se materializam de formas simbólicas, dependendo, né, para as crianças, né, é igual no caso de Fátima e tantos outros santos. Então é claro que eles vão se materializar de repente numa aparência mais amigável, né, mais bonita, bela, com asas mostrando que voa, mas isso não quer dizer que eles tenham asas, né? E aquelas pinturas com aqueles anjozinhos, né? Aqueles nenenzinhos gordinhos com asinhas, isso são só simbologias, né? Desses seres maravilhosos, né? Que tem tantos e tantos relatos na história da igreja. Gente, é muita coisa. Não dá para falar aqui, a gente só vai dar uma pincelada assim, tá? Alguma coisa eu compilei nesse e-book, tá? Quaresma Meditativa São Miguel Arcanjo, tá? Que eu recomendo a vocês. Tá aí o link na descrição desse vídeo e na minha bio. O catecismo continua no parágrafo 329. Por todo o seu ser, os anjos são servidores e mensageiros de Deus, porque contemplam constantemente a face de meu Pai que está nos céus. E aqui o catecismo cita o que Jesus fala em Mateus 18:10. Percebam que Jesus ele fala sobre os anjos, Jesus fala sobre o demônio, Jesus fala sobre estas realidades. Então não tem como negar, meus irmãos. Não tem como negar. Próprio Cristo deixou claro estas coisas, né? São poderosos executores da sua palavra, obedientes ao som da sua palavra. Salmo 103:20. O pessoal do Evangelizar Nossa Missão, eu não sei se vocês estão vendo o vídeo, o Facebook está censurando a página, eu não consigo ver quem está visualizando, eu não consigo ver os comentários, não consigo visualizar nada, meus irmãos. Então assim, se vocês puderem entrar no link aí e acessar o meu Instagram, acompanhe a live pelo Instagram, que é melhor qualidade de vídeo, e aí fica melhor para vocês acompanharem. Infelizmente o Facebook está cada vez mais censurando as páginas católicas, as páginas cristãs. Mas vamos lá. O parágrafo 330 diz assim: como criaturas puramente espirituais, são dotados de inteligência e de vontade. Quer dizer, eles têm uma inteligência muito superior a nós e eles têm a vontade. Então eles decidem, eles são livres, decidir por Deus ou não. Por isso que existem os demônios, né? São criaturas pessoais e imortais. Então cada anjo tem a sua personalidade, né? Não se trata de luzes ou um poder de Deus, os raios de Deus, como se os anjos fossem uma emanação de um poder único. Claro que são emanação de Deus, mas eles têm personalidade única. São criaturas pessoais e imortais, eles não morrem. Superam em perfeição todas as criaturas visíveis. Quer dizer, eles são superiores a nós, na inteligência, em tudo. Disto dá testemunho o fulgor de sua glória. Cristo é o centro do mundo angélico. São seus os anjos.
né? A própria Bíblia diz isso, né? Quando o Filho do Homem vier em sua glória com todos os seus anjos, né? Mateus 25, 31. Todos os anjos pertencem a nosso Senhor Jesus Cristo. São seus porque foram criados por Ele e para Ele. O catecismo falando isso, o catecismo da Igreja Católica. E aí ele cita a carta de Colossenses, capítulo 1, versículo 16, que diz: pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, tronos, dominações, principados, potestades. Tudo foi criado por ele e para ele. Percebo que nós vimos a aula sobre Jesus, né? Que ele é eterno, ele é Deus. Os anjos foram criados por Jesus. Olha o que diz Colossenses 1,16. Deixa claro para nós que na origem do cristianismo não tem esse papinho de que inventaram um Jesus Deus, não. Desde o início do cristianismo, a crença de que Jesus é o Pai e o Pai são um está infestado nos evangelhos e nas cartas. Não havia dúvidas quanto a isso. Essas dúvidas vinham de quem não era cristão, ou posteriormente com as heresias. Perceba que São Paulo vai dizer que os anjos foram criados por ele e para ele, né? São seus, mais ainda porque ele os fez mensageiros do seu projeto de salvação, diz o catecismo. E aí ele cita Hebreus 1,14, que diz: porventura não são todos eles espíritos servidores, enviados ao serviço dos que devem herdar a salvação? Então eles são enviados a serviço daqueles que devem herdar a salvação. Eles estão para servir a Deus e servir a nós para a nossa salvação. Então percebam, meus irmãos, é preciso a gente meditar sobre estas realidades para que a nossa fé, para que a nossa certeza esteja em pedra sólida. Os anjos existem e eles estão aqui para nos levar para o céu. Esse é o plano dos anjos a nosso respeito. E os rebeldes, os demônios, querem nos tirar o céu. Continua o Catecismo 332. Eles estão aí, desde a criação e ao longo de toda a história da salvação, anunciando de longe ou de perto esta salvação e servindo ao desígnio divino de sua realização. Os anjos fecharam o paraíso terrestre, né? Quando Deus então expulsa Adão e Eva, o texto bíblico é claro, os anjos é que fecham o acesso ao paraíso. Os anjos protegem Ló, né? da Sodoma e Gomorra, o fogo que cai do céu, né? Salvam Agar e seu filho, seguram a mão de Abraão na hora de sacrificar Isaque, comunicam a lei por seu ministério, conduzem o povo de Deus, anunciam nascimentos, vocações, assistem os profetas, para citarmos alguns exemplos, diz o catecismo. Finalmente é o anjo Gabriel que anuncia o nascimento do precursor João Batista, né, a Zacarias, e do próprio nosso Senhor Jesus Cristo a São José e a Nossa Senhora. Então, meus irmãos, a Bíblia está infestada de anjos, né? A Bíblia inteira, não tem para onde correr, né? Não sei de onde que essa galera tira que anjos não existem, né? Continua o Catecismo 333. Desde a encarnação até a ascensão, aqui é a vida de Cristo, né? Desde a encarnação de Jesus até a ascensão, o momento que Jesus sobe aos céus, né? E os discípulos não vão vê-lo mais, a vida do Verbo encarnado é cercada de anjos, da adoração e do serviço dos anjos. Olha que interessante, diz o catecismo. Quando Deus introduziu o primogênito no mundo, disse: adorem-no todos os anjos de Deus. Hebreus 1,6. Quer dizer, todos os anjos adorem a Jesus. E foi exatamente isso que aconteceu, né? No Natal. Continua o catecismo. O canto de louvor deles ao nascimento de Cristo não cessou de ressoar no louvor da igreja. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por ele amados. Que a gente canta aí, né? Todo glória, né? Então,
Olha que lindo isso, meus irmãos. Protegem a infância de Jesus, é os anjos que vão guiando São José, protegendo o menino Jesus, né? Servem a Jesus no deserto, quando Jesus vai fazer o jejum de 40 dias, tá lá os anjos protegendo Nosso Senhor, amparando Jesus, né? E também o diabo aparece e tenta Jesus. O Evangelho diz isso, que os anjos vieram servi-lo no deserto, após a tentação. Reconfortam Jesus na agonia. Também o evangelista fala da presença dos anjos na agonia no Horto das Oliveiras, antes da paixão. Embora tivesse podido ser salvo por eles da mão dos inimigos, como outrora fora Israel. Né? Jesus mesmo fala para Pilatos, né? Pilatos fala, eu tenho autoridade para te soltar. E aí Jesus fala, a autoridade você tem porque o Pai te deu. Né? Se o meu reino não é deste mundo, se o meu reino for deste mundo, meu Pai enviaria os anjos aqui, ó, e tchau. Então vocês veem que os anjos estão presentes em todo o diálogo de Jesus, todas as palavras e atos de nosso Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, falar disso, dessa presença angelical maravilhosa na vida dos santos, na vida dos profetas, dos patriarcas bíblicos, de nosso Senhor Jesus Cristo, depois dos apóstolos, na igreja, e nesses 2000 anos de igreja, na vida dos santos, não tem como para onde correr, meus irmãos. Os anjos estão ao nosso redor. São milhares e milhares de anjos. A nossa batalha é tremenda, nós estamos numa batalha espiritual gigantesca. São Paulo vai dizer isso, não é contra homens de carne e sangue que lutamos, mas contra os principados do mal que infestam os ares, os anjos do mal, a Satanás. Então, meus irmãos, tem um livro até evangélico, Este Mundo Tenebroso, né? Ele é ficção, mas ele fala assim de uma forma bem dinâmica, a presença dos anjos ao nosso redor. Perceba o seguinte, quantas pessoas tem na sua casa? 5 pessoas? 2? 3? Só aí eu já te digo, tem 3 anjos da guarda. Tem 5 anjos dentro da tua casa, ok? Né? A expressão dentro da tua casa, os anjos estão ali. Fora os anjos que Deus designa para famílias, né? Para missões especiais. Meus irmãos, estamos infestados de anjos, do bem e do mal. Por isso precisamos dar atenção a este mistério dos anjos. Orar aos anjos, né? Rechaçar o inimigo. Né? É importantíssimo que os pais, e aqui esses vídeos são prioritariamente voltados para os leigos, então você pai e mãe, você tem autoridade espiritual na tua casa, então impõe a mão sobre os teus filhos, expulsa o demônio, mande-o embora da sua residência, porque a residência é sua, você tem uma autoridade não só física e financeira, dono da casa, você tem uma autoridade espiritual, mesmo que você esteja pagando aluguel, a casa ali pertence a você, de modo espiritual você também pode fazer isso. Eu aprendi muito isso com o monge beneditino, né? Da comunidade Emanuel, esqueci agora o nome dele. Nossa, como é que eu esqueci o nome desse homem maravilhoso? Eu vou lembrar até o final da live. Então eu aprendi muito com ele nos livros dele, ele falando sobre a autoridade do pai e da mãe, né? Nós temos autoridade espiritual, então invoque os anjos, invoque o anjo da guarda, invoque a proteção para os seus filhos para momentos especiais. Converse com os anjos, converse com eles, são pessoas, eles têm personalidade, eles também, né, estão ali para acolher as nossas orações e levá-las a Deus. Isso está no Apocalipse, os anjos recolhem as nossas orações e levam a Deus. Isso aí, Ana, tem anjos voando aqui em todo lugar, é isso aí. Graças a Deus por tantos anjos. Continua aqui. São ainda os anjos que evangelizam, anunciando a boa nova da encarnação e da ressurreição de Cristo. Quer dizer, os anjos, o anjo Gabriel, quando anuncia a Maria, os anjos, quando infestam os céus e cantam glória a Deus nas alturas e anunciam aos pastores, os anjos estão evangelizando, ok?
E esses mesmos anjos vão anunciar a Maria Madalena e as mulheres: ele não está aqui, ele ressuscitou no momento da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Aliás, a palavra anjo significa mensageiro, anunciador, né? Pregador, a gente poderia traduzir de repente, né? Estão presentes no retorno de Cristo, que eles anunciam o serviço do juízo que o próprio Cristo pronunciará. Jesus mesmo falou que quando ele voltar, ele vai voltar com seus anjos, né? Então, meus irmãos, isso na vida de Cristo, na vida da igreja. A vida da igreja, olha o que diz o catecismo. Olha o que diz o catecismo. A vida da igreja se beneficia da ajuda misteriosa e poderosa dos anjos. Em sua liturgia, a igreja se associa aos anjos para adorar o Deus 3 vezes santo. Ela invoca a sua assistência, né? Essa expressão 3 vezes santo é retirada do Apocalipse, que são os anjos cantando a glória de Deus no trono celestial. Então a igreja traz esse canto dos anjos, essa expressão, né? A igreja também festeja mais particularmente a memória de certos anjos. Então a igreja festeja particularmente a memória de alguns anjos. Quais são? São Miguel, São Gabriel, São Rafael e os anjos da guarda, né? 29 de setembro nós festejamos os 3 arcanjos, Miguel, Gabriel e Rafael, e o anjo da guarda. Eu vou fazer uma live sobre mais detalhado os anjos da guarda, sobre os 3 arcanjos, ok, meus irmãos? Nesse período aí da quaresma de São Miguel, o que vocês acham? A gente focar aí no tema dos anjos, mergulhar sobre essas realidades dos anjos? Acho que seria interessante, né? Deixem o comentário. O catecismo continua no 336. Desde o início até a morte, a vida humana, olha que interessante o catecismo vai dizer sobre o anjo da guarda. Desde a nossa nascimento até a morte, a vida humana é cercada por sua proteção e intercessão. Cada fiel é ladeado por um anjo como protetor e pastor para conduzi-lo à vida. Ainda aqui na terra, a vida cristã participa na fé da sociedade bem-aventurada dos anjos e dos homens unidos em Deus. Que lindo isso, gente. Que lindo isso. A gente aqui já participa desse mistério celestial. Sim, será maravilhoso conhecer mais sobre os anjos. Nós já participamos desse mistério celestial, meus irmãos. Os anjos são criaturas espirituais, continua o catecismo, que glorificam a Deus sem cessar e servem a seus desígnios salvíficos em relação às demais criaturas. Os anjos cooperam para todos os nossos bens. Os anjos cercam Cristo, seu Senhor, servem-no particularmente no cumprimento da sua missão salvífica para com os homens. A igreja venera os anjos que a ajudam em sua peregrinação terrestre e protegem cada ser humano. Meus irmãos, percebam que esse anjo da guarda que nós temos, é ele que nos acompanha, né? Sim, Maria, vamos falar sobre a hierarquia dos anjos. É um assunto que me interessa muitíssimo. Eu estou querendo aprofundar isso aí. Estou aqui com um documento de São Dionísio Areopagita, do início do cristianismo, lá nos primeiros séculos, né? A hierarquia celeste, né? Então a gente vai falar um pouquinho sim sobre hierarquia, né? São 3 hierarquias dos anjos, né? São 3 hierarquias, e cada hierarquia tem 3 coros, né? Então existe 9 coros dos anjos. Existe diferença de nível, ok? Assim, em tudo em Deus existe diferença, sim. Não tem, assim, somos todos iguais, né? Claro, somos todos amados, mas cada um corresponde de uma forma diferente à graça divina. Então, quem mais corresponde, mais é aproximado de Deus. Nós vemos aí a vida de São Padre Pio,
né, de São Francisco de Assis e tantos outros santos, né, homens de Deus que chegaram mais perto da santidade. Então, meus irmãos, é isso o tema de hoje, né, sobre a existência dos anjos. É algo inegociável, não dá para negociar com alguém que fique falando mal da não existência dos anjos, tá? Então a gente vai semana que vem falar o que os santos falaram sobre os anjos, né? Principalmente os primeiros padres da igreja no século 100, no século I, né? No século II, no século III, lá no início do cristianismo, né? O que disse Santo Agostinho, Basílio Magno, né? Irineu de Leão, Clemente de Alexandria, né? Os discípulos dos apóstolos. Então a gente vai ver tudo isso na segunda-feira. Acompanhe aí, tá? Recomendo a vocês, tá? Aqui, vou recomendar a vocês, né? O e-book Quaresma Meditativa São Miguel. Muita coisa eu tô tirando daqui, tá? Que é um e-book que eu fiz há muitos anos atrás de um compilado de textos muito bons, textos muito bons. Então recomendo a vocês, tá aí na minha bio, vocês podem adquirir o e-book, tá, meus irmãos? Então é isso, vamos terminar com uma oração, né? Vamos terminar com uma oração de São Miguel, pedindo a Deus que proteja a nossa vida essa semana que começa. E não se esqueçam, sábado agora é dia de Nossa Senhora, né? Assunção de Nossa Senhora, e a gente começa a nossa quaresma de São Miguel. Então escolha a oração que você vai fazer a São Miguel, escolha um sacrifício que você vai fazer, devotar a Deus, e dedique esse momento a ler algo sobre os anjos, tá? A ver algumas coisas na internet, e acompanhe aqui o nosso seminário que a gente vai falar também sobre os anjos, tá, meus irmãos? É isso. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Sede nosso refúgio contra as maldades e ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus, instantemente o pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e aos outros espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Amém, meus irmãos. Grande abraço, fique com Deus, até segunda-feira.